Queridos irmãos, ao ler os primeiros capítulos do livro de Moroni, é impossível para nós não nos colocarmos no lugar dele e refletir sobre a sua incrível fé e dedicação. Imaginem como deve ter sido difícil para ele, solidão e perseguição. Mas mesmo assim, permaneceu fiel àquilo que o Senhor chamou para ele fazer. Você está no canal Escritura Comentada. Te inscreve no canal, deixe seu like e compartilhe o link deste vídeo. E quanto a Moroni, ele nos deixou mais do que registros históricos. Ele nos deu ensinamentos espirituais que ajudaram a entender melhor o sacerdócio e o serviço ao Senhor. E neste episódio vamos nos aprofundar nos capítulos 1 a 6 de Moroni, explorando seu exemplo de fé e sacrifícios, além das lições que ele nos ensina sobre viver o Evangelho e o sacerdócio na prática. E para isto vamos ler Moroni capítulo 1, versículo 1 e 4. Ora, eu, Moroni, após haver terminado o resumo do relato do povo de Jared, pensei em não mais escrever. Entretanto, ainda não pereci, e não me dou a conhecer aos lamanitas, para que não me matem. Escrevo, pois, algumas coisas mais, ao contrário do que pensava, pois supus que já não escreveria. Escrevo, porém, mais algumas coisas que talvez sejam úteis para meus irmãos, os lamanitas, em algum dia futuro, segundo a vontade do Senhor. Quando Moroni terminou de compilar os registros dos jareditas, ele achou que sua missão estava concluída e que tudo que lhe restava agora era esperar a morte. Mas em algum momento ele descobriu que ainda tinha algo importante a fazer. Com essa nova visão, ele decidiu escrever mais algumas coisas que ele julgava serem essenciais. É interessante notar que a motivação de Moroni para voltar a escrever não foi o egoísmo ou orgulho por saber que havia realizado um bom trabalho. Pelo contrário, ele tinha a certeza de que suas palavras seriam uma luz para as gerações futuras. Agora, você pense comigo. Quantas vezes em nossas vidas nós somos surpreendidos tendo que enfrentar desafios inesperados? Pense nisso. Assim como aconteceu com Moroni, isso também pode acontecer conosco. Às vezes pensamos que já cumprimos a designação recebida, mas o Senhor nos mostra que ainda há muito a ser feito. Ele sempre tem um propósito maior para nós, mesmo quando não conseguimos enxergar este propósito. Para aqueles que têm dificuldade em confiar, que se expressam ou tentam decidir por Deus, o Salmo 46 acalma o coração. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Moroni, um homem de fé incrível, confiava totalmente no Senhor. E essa confiança ia muito além das expectativas humanas. Ele é um exemplo poderoso para todos nós que enfrentamos incertezas e desafios na vida. Nesse segundo momento de seus escritos, Moroni compartilha as palavras de Cristo aos 12 discípulos nefitas. Invocareis o Pai em meu nome, em fervorosa oração. E depois que tiverdes feito isso, tereis poder para conferir o Espírito Santo àquele sobre quem impuserdes as mãos,
e em meu nome conferi-los-ei, pois assim fazem os meus apóstolos. Nesta escritura, nós aprendemos que o sacerdócio não é apenas uma autoridade que recebemos. Ele exige fé, humildade e dedicação, para que o poder de Deus possa realmente agir por meio de nós. Assim como Cristo ensinou aos discípulos nefitas, nós somos lembrados de que o poder do sacerdócio depende diretamente de nossa retidão e fé. Doutrina e Convênio, seção 121, versículo 36, reforça isso ao nos ensinar que os poderes do céu não podem ser controlados nem exercidos, a não ser de acordo com os princípios da retidão. Essa verdade nos convida a buscar sempre a orientação do Senhor em tudo que fazemos. Como portadores do sacerdócio e membros da igreja, temos o dever de fortalecer nossa fé e viver de maneira digna, para que possamos ser instrumentos nas mãos de Deus, agindo com o poder e a autoridade que vem dele. Moroni nos lembrou da importância de viver com dignidade e seguir a orientação do Espírito quando ele escreveu. E deste modo ordenavam sacerdotes e mestres, de acordo com os dons e chamados de Deus aos homens, e ordenavam-nos pelo poder do Espírito Santo que neles estava. Esse versículo nos mostra que a ordenação no sacerdócio não é só uma cerimônia ou uma formalidade, mas algo profundamente espiritual. A Escritura destaca a conexão essencial entre o sacerdócio e o Espírito Santo. Sem a revelação divina, o verdadeiro sacerdócio não pode existir. Quando homens são ordenados ao ofício do sacerdócio, não se está apenas conferindo poder e autoridade, mas também está sendo enfatizada a importância de buscar os dons do Espírito para orientar e fortalecer o cumprimento do chamado. Moroni nos lembra que o sacerdócio tem sua essência no serviço ao próximo, feito com amor e humildade. Até os mestres que ocupavam uma posição aparentemente simples na hierarquia nefita desempenharam um papel fundamental na edificação da igreja. Isso nos ensina que todos os chamados, grandes ou pequenos, são importantes aos olhos de Deus. Cada esforço é valioso e essencial para o avanço do reino do Senhor. Nos versículos de Moroni 4:3 e 5:2, encontramos as orações sacramentais que nos convidam a renovar nossos convênios, lembrar de Cristo e viver de maneira a termos sempre seu Espírito conosco. Ó Deus, Pai eterno, nós te rogamos em nome de teu Filho, Jesus Cristo, que abençoes e santifiques este pão para as almas de todos os que partilharem dele, para que o comam em lembrança do corpo de teu Filho e testifiquem a ti, ó Deus, Pai eterno, que desejam tomar sobre si o nome de teu Filho e recordá-lo sempre, e guardar os mandamentos que ele lhes deu, para que possam ter sempre consigo o seu Espírito. Amém. Ó Deus, Pai eterno, nós te rogamos em nome de teu Filho, Jesus Cristo, que abençoes e santifiques este vinho para as almas de todos os que beberem dele,
para que o façam em lembrança do sangue de teu Filho, que por eles foi derramado. E testifiquem a ti, ó Deus, Pai eterno, que sempre se lembram dele, para que possam ter consigo o seu Espírito. Amém. Embora Moroni 5:2 mencione o uso do vinho no sacramento, hoje os santos dos últimos dias usam água para representar o sangue de Jesus Cristo. Essa mudança é explicada em Doutrina e Convênios, seção 27, e vale a pena dar uma olhada para entender melhor. Mas também é importante lembrar que as orações do sacramento não são apenas palavras repetidas. Elas são representações dos convênios e promessas que fazemos com nosso Pai Celestial. Quando participamos do sacramento, precisamos fazê-lo com um coração humilde e uma reflexão sincera sobre o sacrifício expiatório. Moroni é uma inspiração de fé, serviço e perseverança. Mesmo diante de suas enormes dificuldades, ele permaneceu fiel à sua missão. Ele confiou no Senhor e deixou um legado que continua impactando vidas até hoje. Seu exemplo nos mostra que nossas ações podem ter consequências eternas, mesmo quando não entendemos totalmente o alcance delas. Minha oração é que possamos ser fiéis aos nossos chamados, como Moroni foi. Que confiemos no Senhor para nos guiar em qualquer circunstância. Pois com fé, humildade, serviço e a busca constante pela companhia do Espírito Santo, é possível cumprir a obra de Deus e ajudar a construir seu reino aqui na terra. Pois eis que esta é minha obra e minha glória, levar a efeito a imortalidade e vida eterna do homem. Pense nisso. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Fica com Deus, meu irmão.